A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV, agradecendo ao amigo Céu sempre nos bastidores. E hoje eu começo com uma das novidades mais importantes da história da Nova Era TV. E o assunto é a expansão da Nova Era. Vocês sabem que aos poucos a gente tem trabalhado informações e colocando a comunidade serrana, a comunidade catarinense, o quanto o projeto da Nova Era TV tem crescido nestes 21 anos de atuação desta televisão por assinatura aqui na Serra Catarinense. Recentemente, já na semana passada, o Alair Céu, em entrevista, comentando conosco, falou também desta expansão e da adesão de uma nova empresa operadora lá do balneário de Pissarras. Vocês sabem que a gente tem comentado que aqui na Serra Catarinense e em alguns municípios também do Rio Grande do Sul e do oeste do estado de Santa Catarina, a televisão estava atingindo 56 municípios com a participação da Nova Era TV na grade de programação destas operadoras. E a gente apontava para vocês a MHNet, a Unifique, a AT Plus, Expert Telecom e, na semana passada, a inclusão da Yucaline Telecom do balneário Pissarras, o que elevou para perto de 60 a 70 municípios com a grade de programação, contando com a Nova Era TV. Mas a grande notícia que eu quero dar a vocês foi consolidada nesta última semana, agora, quinta-feira, num dia de negociações em que o Alair Céu conversou com os amigos Maicon e Vinícius da AT Plus e mais o Rafael. E aí chegaram a um consenso e está agora na grade de programação a Nova Era TV da Olé TV em Florianópolis, agregando mais 426 municípios. Pensem os senhores. Em 18 estados do Brasil, incluindo todo o estado de Santa Catarina e os vizinhos do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e assim por diante. Senhores, é realmente uma notícia em que coloca a Nova Era TV no baluarte das grandes televisões do estado de Santa Catarina. Começou assim, pequena. Eu que estou aqui praticamente há 17, 18 anos apresentando este programa Tema Livre com muita honra e muito orgulho, tenho compartilhado com a Alair Céu todas as suas grandes e pequenas conquistas e até os seus problemas quando ocorrem. Mas a gente segue firme, acompanhando esse processo dia a dia e, claro, enfrentando esses desafios justamente agora, no momento em que o mundo está vivendo esta pandemia do novo coronavírus, surgem estas boas novidades para a Nova Era TV. E tem mais coisas pela frente ainda que a gente não pode divulgar agora, porque ainda não está 100% consolidada esta novidade. Mas vai agregar no papel que nós teremos daqui para frente, quando anunciamos, inclusive, nesta última semana, num programa, o Nova Era News, um telejornal, que nós estamos hoje ainda compilando todo o projeto, mas ele já está fora do papel, vai entrar no ar agora no mês de agosto, não sabemos o dia, só realmente estamos esperando dar uma acalmada nesta questão do coronavírus, para ver como a gente pode dar início ao projeto do Nova Era News, mas é um telejornal que nós vamos trabalhar diante de toda uma necessidade em que o estado de Santa Catarina merece ser em termos de projeção. Então vamos jogar Lages para o mundo, a Serra Catarinense para o mundo e também o estado de Santa Catarina para o mundo. Obviamente, usando aí a ferramenta da internet. Mas através dos cabos, através das televisões fechadas, a Nova Era TV hoje está perto dos 500 municípios no Brasil, transmitindo
todos os programas aqui gravados com mais de 30 profissionais que têm os seus projetos agregados à Nova Era TV. Então, senhores, está aí um projeto de expansão. Está aí um projeto que vai dar toda a dimensão do que nós queremos fazer em termos de alcance, e em termos de trabalho, e em termos de projetos, em termos de visualização das boas coisas do nosso estado de Santa Catarina. Claro, teremos que mudar até um certo comportamento. Já teremos que pensar em nível de Brasil, comentários nacionais, entre outros aspectos envolvendo as regiões por esse Brasil afora. Parabéns ao CEL, que tem buscado realmente toda essa nova tecnologia, tem buscado as parcerias e está conseguindo. E assim que tudo se consolidar em 100% diante desses projetos, obviamente, passo a passo, nós vamos estar divulgando a vocês e contando. Mas com muita honra, eu começo o meu programa contando esta novidade. Tá aí? Celso, se você já quiser fazer o primeiro break, eu já estou assim um pouco pensando no que fazer para a gente quebrar os assuntos que vêm na sequência. A gente fecha então o primeiro bloco com essa bela notícia da expansão da Nova Era TV para todo o Brasil. 500 municípios, minha gente, em TV fechada, mesmo assim, contando ainda com a internet, vocês imaginem, e as redes sociais, vocês imaginem o nosso alcance a partir de agora. 2 minutos, a gente volta. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso tema livre e eu quero comentar algo rapidamente com vocês, lembrando de que há pouco tempo não dá para dizer, mas pelo menos 5, 6, 7 anos, Lages sonhava com o gás natural. Aí você imaginava aqueles tubos sendo colocados nas beiras de estradas e chegando então nos acessos do município de Lages. Pois isso não aconteceu, mas foi feito de uma forma diferenciada. Foi então colocada uma rede estruturante, melhor dizendo, dentro do município de Lages, e esse sistema de gás natural passa a ser abastecido então por caminhões. O gás vem então de forma líquida e depois se transforma aqui em gás, e esta rede foi implantada e inaugurada nesta última semana, dia 20, com os primeiros clientes já sendo abastecidos por essa rede estruturante. Então é uma realidade para o município de Lages esta rede estruturante que vai distribuir o gás natural, mudando o perfil das empresas que vão, a partir de agora, abastecerem este novo modelo de energia. O abastecimento desse tipo de rede, que é uma espécie de rede isolada, vai funcionar no modal GNC, que é o gás natural, comprimido no estado líquido, e a SC Gás, então, contratou uma empresa terceirizada para fazer a logística, para o transporte do gás natural aqui para Lages, e logo, logo começa também a ser trabalhada esta ideia, este projeto, em outros municípios serranos, em que o gás natural agora é uma realidade aqui na Serra Catarinense. Tá aí, uma boa nova para o município de Lages nesse sentido. Eu automaticamente quero pular para uma questão política que o estado de Santa Catarina está vivendo neste momento. Na última quarta-feira, dia 22, agora, quarta-feira, 22 de julho, a Assembleia Legislativa, através do seu presidente Júlio Garcia, aceitou o pedido de impeachment do governador Carlos Moisés, e incluindo a sua vice, Daniela Rainer. E isso tudo representa o quê? Que está aberto um processo, que ainda não na sua totalidade, pois consta ainda que o governador não teria sido notificado, mas eu acredito que já na quarta-feira a notícia bombou na imprensa de Santa Catarina,
já é uma espécie de notificação, quando o governador já fica sabendo, nem que seja por suas assessorias ou por sua imprensa, mas oficialmente até a quinta-feira parece-me que ele não havia sido notificado. Seja como for, eles foram denunciados pelo defensor público Ralph Zimmer Jr. sobre um aumento de equiparação salarial dada aos procuradores do Estado de Santa Catarina e também aos procuradores da Alesc. E que isso tudo teria sido ilegal. Não foi aprovado de acordo com a ordem constitucional. Então, este foi o primeiro pedido de impeachment, aprovado então pelo presidente, aceito pela Casa, Assembleia Legislativa, de 5 que já foram colocados. Outros 4 foram então, de certa forma, descartados. E tem ainda a possibilidade de um segundo processo de impeachment envolvendo a compra dos 200 respiradores, que esse processo ainda não terminou, nem pelo lado da Justiça, não foi ainda apresentado o relatório final, o parecer da Justiça, e ainda a CPI dos respiradores, que ocorre em paralelo na Assembleia Legislativa, também ainda não tem o seu parecer. Ainda esta semana, ou a semana que vem, terão mais algumas pessoas que vão fazer parte das oitivas e aí sim se encaminha para o processo final. Esta CPI que está correndo agora paralelamente com as investigações da Justiça e podem agregar aí um segundo pedido de impeachment. Mas, sobre este que já está aprovado e que já está em andamento na Assembleia Legislativa, a questão principal é como e o que devem fazer os deputados, porque eles vão ter que analisar se há ou não crime de responsabilidade por parte do governador. E aí, então, se for configurado este crime de responsabilidade, aí pode ocorrer o impeachment. Caso contrário, o processo, então, é arquivado. Bom, sobre a comunicação e o prazo de defesa. Os prazos, então, para esta resposta do governo ainda estão incertos, porque parece que ele não foi comunicado nesse sentido. E a Assembleia lembrou a gente que, então, até a quarta-feira à noite, ou quinta-feira, não havia oficializado, então, a abertura do processo, porque havia dúvida quanto à compatibilidade de prazos que são aí estabelecidos pelo regimento interno da Casa, lá na Assembleia Legislativa. É um processo extremamente novo, basicamente, porque nós não temos, na história de Santa Catarina, um fato de impeachment pedido ainda pela Assembleia Legislativa e com essa configuração em andamento. Se não me engano, houve um pedido uma vez para o Paulo Afonso, ex-governador Paulo Afonso, mas não avançou. Muito bem, o que vai ocorrer? Primeiro, é preciso que seja criada uma comissão de deputados, essa comissão que vai analisar o processo, né, enquanto ela aguarda a resposta do governador. A Alesc já está providenciando a criação com 9 deputados. Né? Eles vão avaliar, então, este caso. E a divisão vai atender à proporção das bancadas partidárias, né? Com análise que leva em conta todos os argumentos do pedido do impeachment e ouve também as autoridades acusadas. Ou seja, com amplo direito de defesa. O que vai ocorrer na sequência? Esse grupo de deputados vai ter um tempo para elaborar um parecer, né, defendendo que o caso seja ou não seja levado a julgamento no Legislativo. Quer dizer, este grupo de deputados é de extrema importância porque, segundo o regulamento interno, regimento interno da Casa, da Alesc, o prazo da elaboração desses 9 deputados, da elaboração, da instalação dessa comissão, é de 15 dias. Então, dentro dos próximos 15 dias, teremos os 9 deputados, levando em conta, então, as bancadas e o número de pares de partidos dentro da Casa. Depois que for feita esta comissão e for aprovado, então, o número de 9 deputados, eles vão criar um parecer a respeito da situação. Aí vai, então, para a votação em plenário. Esse é o próximo passo. Ao final do trabalho desta comissão, o parecer, então, será enviado ao plenário, para que aí os 40 deputados estaduais possam votar e decidir se o processo vai ou não a julgamento. Aí, então, nesse caso, é necessário de que se aprove por 2/3 dos deputados, ou seja, 27 votos dos 40 deputados,
vão dizer se vai ou não a julgamento e o processo segue então o seu andamento. Caso contrário, se não for aprovado, encerra por aí mesmo. Ele vai ser arquivado. Vamos dizer que passe então por esta fase na Assembleia Legislativa. Aí vem um outro ponto. O afastamento, possível afastamento temporário do governador. Se os deputados decidirem, por esta maioria qualificada, 2/3, né, e levar adiante o processo de impeachment, o governador, então, deverá ser afastado temporariamente por um período de até 180 dias, enquanto o processo não é julgado pelo Legislativo. Esse é um outro processo, é uma outra fase do processo. Bom, aí vem uma fase importante, que é a do julgamento em comissão mista, incluindo os membros do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por quê? Esse processo, além de ser político, ele também tem que ser embasado juridicamente. Não é simplesmente porque um deputado quer. Ou seja, se for aprovado o julgamento, além do afastamento temporário do governador e também da vice, aí é formada uma nova comissão, com 5 deputados estaduais eleitos, né, pelo plenário, e 5 também desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aí eles são escolhidos por sorteio, no caso, os desembargadores. E quem vai coordenar esta nova comissão será, então, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conhecido, então, o desembargador Ricardo Roesler. Aí essa comissão se reúne, vai ter um prazo para isso, analisa todas as argumentações de defesa, de acusação, vai ouvir as testemunhas, aí é todo um processo de julgamento, bem como você conhece. E, por fim, vai votar ou não pela condenação do processo de impeachment. A condenação vai exigir também 2/3 dos membros dessa comissão especial, caso contrário, o processo vai ser arquivado. Bom, aí eu faço uma fase extremamente decisiva. E depois disso? Bom, depois disso, o governador, caso seja afastado, então, durante o processo de impeachment, quem assume o cargo temporariamente será o presidente da Assembleia Legislativa, o Júlio Garcia, o deputado Júlio Garcia, então atualmente do PSD. E caso ele não queira ou não possa assumir, quem deve ficar no cargo é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Levando adiante, o impeachment do governador e da vice acontecendo, avançando nesse processo judicial e também político, né, se ele for aprovado pelos deputados estaduais, se o processo de impeachment terminar antes do final de 2020, o Estado então vai poder ter eleições diretas para um período restante do mandato. Ou seja, vamos escolher um novo governador, toda a população vai poder escolher um novo governador com a votação direta. Mas, se o impeachment de Moisés e da Daniela for aprovado, mas isso não ocorrer em 2020, sim em 2021, aí Santa Catarina vai ter que ter uma eleição indireta. O que seria a eleição indireta? É quando os 40 deputados estaduais vão eleger um nome para governar o Estado. Quer dizer, os deputados vão escolher uma pessoa para, então, governar o Estado de Santa Catarina. Então, este é o andamento do processo. E aí eu quero colocar aqui uma opinião minha a respeito dessa situação e acompanhando todo o andar desta carruagem política e jurídica envolvendo a possibilidade ou não do impeachment do governador do Estado de Santa Catarina e também da vice-governadora Daniela Rainer, precisa, então, todo um envolvimento, um clima de envolvimento paralelo que é, ou seja, o governador não tem apoio praticamente de nenhum parlamentar dentro da Assembleia Legislativa, embora ele diga que tem lá uns 15 ou 16 que estão ao seu lado, ele praticamente não tem apoio da maioria, não tem apoio popular, que é algo muito que pesa hoje na decisão de uma Assembleia Legislativa para o impeachment, é o apoio popular. O governador está hoje extremamente com a imagem manchada perante ao seu eleitorado e ninguém mais praticamente lhe dá valor nesse sentido. Ele está isolado basicamente no seu território dentro do palácio e está sem praticamente forças
para buscar a sua autodefesa, enfim, eliminar esse processo de impeachment. Então parece que tudo tem culminado contra a possibilidade de ele se salvar desse impeachment. Então a minha opinião pessoal é de que ele não vai escapar realmente de um impeachment. Infelizmente, vamos ter esta mancha, esta possibilidade de manchar a imagem do estado de Santa Catarina, de Carlos Moisés ter sido aí o primeiro governador a sofrer esse processo de impeachment com a consumação dele na história da política do nosso estado. Ele e a vice-governadora. Então, gente, Santa Catarina está vivendo esse processo triste, lamentável, num momento em que nós mais precisávamos da participação do governo. Claro que ele está aí atuando do seu jeito, né, no combate a esta pandemia, criou aquele problema maior ainda que desgastou a imagem dos 200 respiradores, que pode gerar um novo processo de impeachment, pode escapar desse e pode cair no outro, e assim por diante. Então, esta é a real situação que o estado de Santa Catarina vive em meio de uma pandemia, em meio de uma luta incessante de todos os gestores e governantes e a sua população, e ainda vivendo nós este clima político extremamente sério que pode levar à cassação do governador e da vice. Esse assunto está encerrado por hoje. Mas uma notícia interessante que chegou nesta última quinta-feira, que coloca o ex-governador João Raimundo Colombo de volta às notícias. Ou seja, ele foi absolvido pela Justiça Eleitoral, né, da acusação de crime eleitoral no caso de uma delação da Odebrecht, e a decisão foi da juíza eleitoral de Florianópolis, Margane de Mello. A notícia caiu nesta quinta-feira que passou. Claro, o governador comemorou um monte, enviou vídeos, áudios, textos, e em nota ele ressaltou então que foi o resultado que sempre esperou, porque ele tinha uma confiança total na justiça. Lembrou, inclusive, que a Procuradoria-Geral da República já havia arquivado em março de 2018 um inquérito sobre a prática de corrupção passiva referente à delação de executivos da empreiteira e a formação, obviamente, de Caixa 2. Em agosto de 2018 também, ele lembra que a promotora Rosemary Machado Silva, da 27ª Promotoria de Justiça, também pediu o arquivamento do inquérito pelo Ministério Público de Santa Catarina sobre este mesmo assunto. Então, o Raimundo Colombo enviou esta nota, dizendo que tirou um peso muito dolorido das suas costas, né, que estava sendo citado injustamente por uma delação de terceiros. De qualquer maneira, então, está livre de qualquer processo o ex-governador, que é lagiano e que agora, então, vai buscar trabalhar os seus projetos futuros novamente no campo político. Até hoje ele não disse exatamente o que ele deverá fazer daqui para frente, mas a expectativa é de que ele volte às eleições de 2022, buscando novamente um pleito de senador. Tá aí, esta então é a notícia que a gente tem envolvendo o ex-governador João Raimundo Colombo. O que tenho mais para colocar para vocês é a respeito do que os municípios da Serra Catarinense têm colocado com relação aos lockdowns. Alguns municípios importantes do turismo regional, né, no caso Bom Jardim da Serra, no caso de São Joaquim, no caso de Urubici, que eles vivem basicamente de um sustento ligado ao turismo. E na semana que passou, eles abreviaram a visitação especificamente do turista, ou seja, as medidas tomadas foi um claro recado para que o turista não se desloque para estas regiões aqui da Serra Catarinense. Ou seja, fecharam as pousadas, fecharam os hotéis, fecharam os restaurantes, e se vir o visitante vai ter que trazer a marmita no porta-mala do carro e um cobertorzinho a mais para poder dormir dentro do carro, porque não tem onde dormir nesse caso durante as visitações. Então estão hoje fechados em Bom Jardim, em São Joaquim e Urubici, e se não me engano em Urupema, que são municípios essencialmente ligados a essa época do ano ao turismo, né, por causa do frio.
estão então com os restaurantes fechados e tudo mais. Só apenas o comércio local está funcionando. E para nós fecharmos o comentário no nosso programa, falando em comércio local, há uma nova conduta dos moradores locais. Ou seja, por exemplo, a cidade de Campo Belo do Sul. Nunca o seu comércio local faturou tanto como está faturando agora. Por quê? Porque antes a população de Campo Belo do Sul migrava para Lages para fazer as suas compras, no shopping, na Havan, nos supermercados maiores aqui da cidade de Lages, fazer os seus ranchos. Agora, com medo desse deslocamento, porque Lages está nessa loucura em relação às contaminações do coronavírus, a população não sai de Campo Belo. Ou seja, compra no supermercado local, compra na loja local de roupa e nas lojas de eletrodomésticos e está investindo o seu dinheirinho dentro do município. Ou seja, deu uma incorporada, ainda ninguém fez nenhuma matéria nesse sentido, mas é o comentário da população de Campo Belo do Sul, por exemplo, e isso tem sido um fenômeno em todos os demais outros municípios vizinhos, pequenos. A população não tem saído e valorizado o seu comércio local. Por falar nisso, Lages está vivenciando aí uma campanha para comprar também no seu comércio local e regionalmente uma outra campanha para melhorar o estímulo, né, destas pessoas para poder fazer com que haja uma melhoria psicológica na cabeça da população. Uma música muito bonita foi trabalhada com artistas da região e aí isso tudo está tendo um resultado extremamente positivo. Quer dizer, está havendo uma reação por parte de autoridades para tentar mexer com a cabeça das pessoas. Tá bom, minha gente? Com essas notícias, nós encerramos então o nosso programa Tema Livre aqui da Nova TV. Obrigado, Céu, mais uma vez. E a semana que vem a gente está de volta com mais um programa. Até lá!